Irmãos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar a primeira parte aqui que eu falei no vídeo anterior, foi colocado ontem no canal, sobre o que a lição da Escola Sabatina retrata a respeito da divindade em ação na revelação do Apocalipse. Você vai entender lá pela lição de quarta ou quinta-feira, primeira lição do ano de 2019, primeira semana, e algumas discordâncias que a gente só encontra se a gente analisa a fundo a palavra. Então eu quero passar para vocês terem um entendimento um pouco melhor. Primeira coisa, eu coloquei no vídeo anterior que eu, Wagner, não acredito na Trindade. A minha posição, mediante a tudo que eu já li na Bíblia, eu não acredito em três deuses, eu acredito em um Deus. Existe um Deus e existe sim o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que foi enviado para que hoje nós podemos ter a esperança de uma vida eterna. Sim, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também toda a honra, toda a glória e toda a nossa reverência, ok? Então, acredito assim. E o Espírito Santo? Para mim, o Espírito Santo nada mais é do que o Espírito Santo de Deus. A vontade tanto do Pai quanto do Filho, para que hoje nós possamos ter essa esperança. Esse mesmo que é enviado e que hoje deve habitar dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Mas vamos aos versos então, para ter um pouco mais desse entendimento, não do Espírito Santo em si, porque hoje nós não vamos tratar sobre isso. Nós vamos tratar sobre a ação do Espírito Santo e como ele foi colocado na lição da Escola Sabatina para a interpretação do Apocalipse, que a lição está tratando esse trimestre sobre o Apocalipse. Então vamos ver direitinho sobre o que está falando. Na lição foi lido ali Apocalipse 1, do versículo 4 em diante, e diz assim, ó: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Ok, aqui está sendo colocado que da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, esse é o Espírito Santo. Será que a Bíblia confirma isso? Então, se são 7 espíritos, não é mais um, são 7, então eu tenho que identificar que são 7. Agora já não vai mais ser, então, 3 deuses, vão ser 7, 8, 9 deuses. Será que é isso que a gente tem que entender? Ou não? Ou o Espírito Santo é o agir de Deus, a vontade de Deus, é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, o mesmo que esteve com Jesus na terra, né? O Espírito Santo, o Pai, como ele disse, eu e o Pai somos um. Vamos ver, vamos deixar a Bíblia responder. O que a gente consegue tirar daqui? O que eu consegui tirar para tentar entender isso? A gente viu ali, ó, da parte dos 7 espíritos que se acham aonde? Diante do seu trono. 7 espíritos diante do seu trono, e não no trono, diante do seu trono. Agora então vamos ver o que são esses 7 espíritos e vamos tentar entender o que está por diante do trono. Quem está diante do trono? Se a gente for um pouquinho mais adiante, no capítulo 4, vai nos revelar a visão do trono de Deus. Eu não vou ler tudo porque isso aqui é muito grande, mas você pode ler em casa. Tudo que está sendo dito aqui são revelações não só para esse tema, como para todo o Apocalipse. Tem muita coisa para ser observada aqui, mas para quem lê, para quem busca, para quem estuda. Eu vou tirar somente o que a gente precisa para entender esse versículo e quem são os 7 espíritos. Quem são os 7 espíritos? Será que vai nos dizer? Vamos ler então. No versículo 5 diz assim: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então podemos ver que além dos 7 Espíritos, eles também são 7 tochas de fogo. Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e por diante. Então nós temos 4 seres viventes cheios de olhos por detrás e por diante, além dos 7 espíritos.
Será que é 4 mais 7, 11? Como é que a gente faz essa matemática? Ou será que isso é uma representação de um todo? Vamos continuar lendo então. Ali vai dizer outros versos, eu não vou me deter nisso agora, a gente podia ler. Mas, olha que interessante aqui. Eu acho que dá para nós continuar no versículo 7, porque está falando exatamente de quem são os 4 seres viventes. Depois a gente vai ver quem são. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão. O segundo é semelhante a um novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. O quarto ser vivente é semelhante a uma águia que está voando. Eu posso fazer referência a todos esses como Jesus, porque ele tem semelhança como leão, porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele é semelhante ao novilho. Por quê? Porque ele é o cordeiro que foi morto. E ele e tem como rosto de homem, porque ele veio aqui, nasceu como homem. E é semelhante a uma águia que está voando. Por quê? Porque ele também tem o Espírito de Deus. Ele também absorveu o Espírito de Deus e ele também habita em nós como Espírito de Deus. Posso fazer atribuição para Cristo? Posso fazer. Então aqui já dá uma base para nós entendermos os 4 seres viventes, né? Então vamos continuar aqui. E o que eles dizem? O que eles fazem? Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, e não têm descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esses seres viventes estão proclamando que Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra, às nações e graças, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Aqui está tendo adoração a aqui nessa parte, que é o Senhor Deus, o Pai. Temos que saber fazer essa separação. Senhor Deus, o Pai. Agora o mais interessante é que a continuação no capítulo 5 diz assim, eu não vou ler, eu vou só relatar para vocês e depois a gente vai para o que interessa. Que foi visto na mão, né, daquele que estava sentado no trono, um livro. E quem é que chorava? E eu chorava muito aqui, o anjo estava chorando muito porque ninguém foi achado digno de abrir esse livro. Ele via que ninguém se achava digno. Mas então, olha o que diz no versículo 6. No versículo 5, todavia um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, o raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, aqui é o versículo chave. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes entre os anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Quem tinha? O cordeiro. Quem é o cordeiro? É o Espírito Santo ou Jesus, que tem o Espírito Santo. Entendeu? Que às vezes é preciso que a gente investigue um pouco mais.